Olá, gente querida. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você que está aí do outro lado. Eu peço licença para adentrar na sua casa mais uma vez com o programa Espiritualidade de Fé com o pastor Juliano Vilela. Muito grato por me receber aí do outro lado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já desejou fugir dos seus problemas? Ou não enfrentar os seus problemas? Ou esquecer os seus problemas? Ok, eu já pensei em esquecer os meus problemas, não enfrentar os meus problemas e até mesmo fugir dos meus problemas. Isso já aconteceu comigo, acredito que faz parte da nossa humanidade. E eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que também me mostra que alguns irmãos nossos, eles também em algum momento desejaram fugir do cotidiano, dos seus problemas, dos seus enfrentamentos. E eu convido você a ouvir ou abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, dos versículos de 1 a 8. Leremos a perícope ou conjunto de versículos que nos falará sobre a transfiguração de Jesus. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem iluminada uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então, eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus, diz o texto, que 6 dias depois de ter falado sobre o discípulo tomar a sua cruz, o Senhor Jesus Cristo reúne Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos são os discípulos mais próximos de Jesus. E Jesus parece que os convida a uma aventura muito radical, a subir o monte. E subir ao monte é um exercício da vida, é um exercício para ser praticado. Você precisa ter um bom fôlego, você precisa ter uma boa aptidão e você precisa estar bastante aberto para ver as grandezas de Deus, o que Deus fez na natureza. E o Senhor chama estes 3 homens para que eles possam subir um monte, muito provavelmente o Monte Tabor, e eles aceitam o convite de Jesus para participarem desse retiro espiritual, né, em meio à natureza, e eles sobem ao monte. E no monte, estes discípulos acabam esquecendo um pouquinho dos problemas do dia a dia, do cotidiano. Eles passam a ficar, a contemplar a natureza, falar sobre as coisas de Deus. E lá no monte, num determinado momento, eles têm um gostinho muito pequeno da glória de Deus, né? Daquilo que vai ser o reino dos céus, do que aquilo que vai ser estar na presença de Deus, literalmente, né? Então Jesus, neste monte, ele foi transfigurado, ou seja, ele teve a sua fisionomia mudada, e aqui diz o texto que o seu rosto resplandecia como o sol e as roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, aqueles homens simples da Galileia nunca tinham vivenciado algo do tipo. E o engraçado é que Jesus também não chama os outros 9 discípulos. E só experimentam dessa experiência espiritual Pedro, Tiago e João.
e estão ali João, acredito, mais calado, mais quietinho, mais amoroso, Pedro, o falador, né? E Tiago, o irmão de João, né? Eles estão ali e eles observam tudo isso e ficam maravilhados. Pedro não se contém, ele fala e diz assim: olha, Senhor, se o Senhor quiser, eu faço aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. O sentido aqui de Elias e Moisés, ele tem um simbolismo muito grande dentro da teologia, porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E naquele momento, quando Pedro resolve fazer uma tenda para os 3, Pedro comete um erro muito grande. Pedro coloca Jesus no mesmo patamar de Moisés e de Elias, ou seja, Jesus está acima deles, não é? Então, Pedro tenta igualar. Às vezes acontece isso conosco, ou com algumas pessoas que conhecemos. Elas querem equiparar Jesus a um grande sábio, um grande conhecedor, um grande pacificador, um grande estadista. Não. Jesus está além dessas coisas. Jesus está além da tradição. Jesus está além de qualquer coisa, porque Jesus é o próprio Verbo encarnado. Então Pedro comete esse equívoco muito grande. Eu vou construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, e até mesmo esquece deles, né? Então isso mostra que eles estão no mesmo patamar e Pedro, Tiago e João no patamar bem inferior. Este é o grande equívoco de Pedro. O outro equívoco de Pedro foi quando Pedro diz assim: bom estarmos aqui. Uma tradução diferente diz: bom ficarmos aqui. Ou seja, aquele momento, aquela experiência fez com que Pedro esquecesse todos os seus problemas do dia a dia. João e Tiago também, muito provavelmente, e eles queriam perpetuar aquele gozo no coração, aquela satisfação no coração. Quantas vezes nós, nos nossos problemas do dia a dia, queremos perpetuar um momento de bonança, queremos perpetuar um momento de paz, um momento de alegria, de descontração. Isso acontece nas nossas viagens. Se vamos à praia, ficamos ali sentados olhando as ondas do mar e queremos perpetuar, porque é bom estarmos aqui, mas para estarmos lá precisamos voltar, precisamos regressar, não é? Precisamos capitalizar dinheiro, precisamos trabalhar para que possamos gozar destes momentos prazerosos. Meus irmãos, assim é na nossa vida espiritual. Deus muitas vezes nos permite viver experiências maravilhosas, um pouquinho da glória de Deus. Mas nós não podemos perpetuar isso agora, neste momento, em nossa espiritualidade, na nossa vivência, porque ainda temos muitas coisas para fazer. Pedro, Tiago e João, depois de terem experimentado essa transfiguração, eles desceram do monte com Jesus e voltaram para o cotidiano, para o dia a dia, para a realidade do dia a dia, para os problemas do dia a dia. Os problemas do dia a dia, eles precisam ser enfrentados. Nós não podemos correr, nós não podemos fugir. O que nós precisamos é pedir que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, por intermédio de Jesus, ele nos ilumine, nos capacite e nos dê força para vencer os problemas diários, para vencer os problemas, sejam financeiros, sejam emocionais, sejam espirituais. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Porque o bom mesmo não é estar num determinado lugar. O bom é estar em Cristo, no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, eu deixo aqui a minha reflexão de hoje, de quinta-feira, do programa Espiritualidade de Fé. Eu espero que esse texto tenha falado com você e nutrido o teu coração. Nós vamos orar para que Deus continue nos abençoando a Igreja Batista no Guará 2. Amém? Temos um pedido que me veio essa semana, o pedido de oração em favor do pastor José Mota, irmã Ângela. Eles foram membros da Igreja Batista no Guará 2.
Pastor Mota está pastoreando a Igreja Batista Rocha Eterna e está com Covid-19. Parece que 50% do pulmão comprometido, e ali é um probleminha um pouquinho maior, porque ele é hipertenso, diabético e carece das nossas orações. Vamos orar também por Luiz, que está em luto, para que Deus possa estar consolando a família Teles Araújo. Amém? E abençoando a nossa igreja e as nossas programações. Vamos lá? Deus de amor, de graça, de bondade, nós te louvamos pelo convite que o Senhor nos fez pelo Teu Espírito Santo para estarmos com o Senhor, no alto monte, ou nas planícies, ou em qualquer lugar que o Senhor nos conduzir. Muito grato, Deus, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Obrigado, Deus, pelas oportunidades e pelas experiências que o Senhor tem nos dado no cotidiano. Pai, eu quero agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Que possamos sempre, Deus, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração que são a Ti em primeiro lugar. É o que eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Também, ó Deus, eu clamo ao Senhor pela vida do pastor Mota, da irmã Ângela, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, ó Deus, em nome de Jesus, dando forças. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Abençoamos também todos os profissionais que estão na luta ou na linha de frente contra o Covid-19. Que o Senhor possa ser com cada um deles em nome de Jesus, dando força, sabedoria e que essa vacina saia o mais rápido possível. Também, ó Deus, pedimos pela restauração completa de Kellen, Senhor, de Maria Clara. E também, ó Deus, pedimos ao Senhor pela Igreja Batista no Guará 2, em especial pelo Luiz, Mateus, Darli, irmão José Teles e Dália, porque, ó Deus, estamos tristes e por causa da perda da nossa irmã, sabemos que ela está com o Senhor, isso é o que nos conforta, isso é o que nos alegra. Mas para nós, ó Deus, fica a saudade, que o Senhor possa vir ao encontro de cada filho teu, consolando, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dê a você, meu irmão, minha irmã, um dia abençoado, repleto de Deus e da presença de Deus. Um grande abraço para vocês e até a próxima.